Olá, tudo bem? Outro podcast, A Moeda Imob, para você entender o poder e a importância do seu imóvel, ou seja, a sua moeda imobiliária. Esse podcast é para você que quer comprar, vender ou alugar o seu imóvel. Muito prazer, eu sou o Silvinho, host desse podcast. Aqui eu trago especialistas para que você entenda o poder e a importância do seu imóvel. Vamos lá, e hoje estou especialmente em Goiânia. Primeiro com um amigo que vai ser o meu co-host para entrevistar um cara que é do mundo imobiliário e que dá aula, e literalmente dá aula sobre o nosso mundo imobiliário, em especial, incorporação. Marco Aurélio Simões, muito obrigado pela sua participação. Meu co-host, meu amigo. Honra a minha você estar aqui, cara. Muito obrigado, seja bem-vindo. E Marquinhos, um cara especial que você me falou dele e por isso nós estamos juntos aqui. Caio Lobo, seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Valeu demais a sua presença, viu, cara? Brigadão. Acho que o mercado imobiliário é um negócio que une muita gente, né? Então, todo mundo que vem parar no mercado imobiliário está trabalhando. Acho que vamos ter muito para falar aí hoje sobre o mercado imobiliário, sobre incorporações e sobre a ponte aérea Goiânia-Uberlândia. É isso aí. Vai ser bom, hein? Cara, Goiânia é diferente, né, velho? Totalmente. Eu sou fã de Goiânia. Meu irmão, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Eu sei o quanto você é corrido, eu te acompanho no Instagram. Parabéns por tudo que você faz para o nosso mundo imobiliário. Eu sempre digo o seguinte, cara. Eu não inventei a roda, eu só entendo que imóvel é moeda e não existe um mercado imobiliário. Existe um mundo imobiliário que você faz parte e eu, como um dos players do mercado, como corretor e corretor profissional, a sua presença e o seu trabalho é muito importante para nós. Muito obrigado por isso. Irmão, só continua porque faz muita diferença para nós que estamos na ponta. Eu sempre começo com uma pergunta, meu irmão. Para que as pessoas te conheçam, você é muito conhecido, mas quem é Caio Lobo? Legal. Vamos lá, uma pergunta que é extensa, mas vamos trazer aqui alguns pontos chaves. Eu sou incorporador imobiliário, né? Então, há mais ou menos 15 anos eu me defino aí como incorporador imobiliário. Legal. Mas eu tenho um background de engenharia, então, na verdade, tem muita gente que acaba vindo da parte mais comercial e tudo, mas eu acabei vindo para a incorporação imobiliária pela engenharia. Legal. Até em Goiânia, falando do nosso mercado aqui, é mais normal isso, o pessoal Sim. de engenharia para incorporação, mas em outras praças a gente vê que nem tanto é assim, as incorporadoras não estão tão ligadas à engenharia em si, aqui a gente tem mais essa mistura. Mas eu fazendo engenharia, tive a oportunidade de trabalhar com estradas, trabalhar com usina hidrelétrica, trabalhar com alguns tipos de obra e tudo, e quando eu fui trabalhar, eu fiz faculdade em Florianópolis, ali na Federal de Santa Catarina, uma faculdade muito boa, eu acho que eu fui muito bem preparado para a parte técnica. E quando eu parei numa incorporadora, cara, o negócio bateu. Eu olhei assim, eu falei, cara, porque assim, eu era muito acostumado, a coisa mais importante do mundo é obra. Cara, a obra é tudo importante, tudo só funciona com obra. Como a gente fica dentro daquela bolha ali de obra. E quando eu bati na incorporação imobiliária, eu comecei a ver, cara, tem mais alguma coisa além da obra. A obra é importante, importantíssima. Você, como engenheiro, você analisou isso no macro. No macro, porque o meu conhecimento, inclusive, eu era contratado da empresa lá, da incorporadora, para estar na obra, para gerir obra. E na época eu fiquei analisando o que eu não sabia, que era muito isso. Falei, cara, eu não entendo nada de incorporação imobiliária, entendo da obra e tudo, mas o business, como é que funciona isso? Como é que é o jogo? Porque eu lembro de um detalhe bem específico, eu trabalhava numa incorporadora de prédios de alto padrão, em Florianópolis. A gente estava fazendo um prédio comercial, você vê ali em 2010, 2009, 2010, eu acho que eu estava ali nesse momento, e eu lembro que estava sendo vendido nessa época a 12, 13 mil metros. Caramba. Então era altíssimo padrão daquela época. Então hoje, hoje é normal, mas na época hoje é o médio padrão. Hoje é o médio. Mas eu estava lá fazendo essa obra, tudo, e eu lembro claramente de um dia que o dono da incorporadora, e a gente tinha todo o processo de gestão, tudo, ele chegou na obra inteira, e era uma obra comercial, Sim. e
tinha colocado o paflãozinho preto, aquele normal, com fio pendurado, em todas as salas ali, a gente estava terminando ali. O cara chegou assim, não, troca do prédio inteiro, estava tudo pronto. Troca do prédio inteiro pro plafond branco, esconde o fio e tal. Eu falei, cara, não faz sentido nenhum. Todo mundo vai entrar, isso aqui vai mudar, vai botar iluminação, não faz sentido. Aí, conversando mais, eu fui entender. Falei, não, mas o business é alto padrão, o posicionamento dele é esse, o jeito que o cliente vai... Então, eu tinha toda as contas lógicas que eu não fazia. Eu falei, cara, isso aqui é custo, para mim isso aqui é retrabalho e tal, é bobeira. E não, na visão dele era, eu tenho um nome numa incorporadora, eu tenho um perfil de cliente que valoriza esse tipo de coisa, e eu vou fazer isso e tal. E várias outras coisas também, isso é um detalhezinho que eu falei aqui, mas várias outras coisas foi me chamando a atenção. Eu falei assim, cara, esse é um mercado que eu tenho que preocupar com a venda, eu tenho que preocupar com a localização, eu tenho que preocupar com a concepção, com o jeito de lançar o produto, com o jeito que o cliente final vai entender aquele produto. Então, na hora que você começar a analisar tudo, falei, eu acho que eu quero ficar nisso aqui. Então, eu tinha tido já experiência com outros tipos de obra, então eu falei, cara, mas aqui é diferente, porque não é mais A mais B igual a C, não é... O custo é tanto, o preço de contrato é tanto, você tem todo um universo de coisa que você tem que entender para aquilo funcionar. Boa. Não adianta eu ter uma obra dentro do custo se não tem gente comprando. Não vai para frente do mesmo jeito. Razão, né? Então, você tem várias coisas. Aquilo mexeu muito comigo, eu falei, não, eu quero ir para a incorporação. Então, eu sou de Goiânia, né? Eu nascido em Catalão, mas pertinho do Uberlândia. Vivi a vida inteira. De avião para de avião é pertinho. Então, esse mesmo é bravo. Eu decidi lá, eu estava morando, trabalhando lá em Florianópolis, decidi voltar para cá, entendendo que o mercado aqui era muito promissor. Falei, cara, o mercado é de Goiânia e tal, e fui aprender. Então, comecei, estava ali em 2011, a época era o boom do Minha Casa Minha Vida, né? O primeiro boom. Sim. Minha Casa Minha Vida é de 2009, mas eu acredito que 2011, que veio o interesse de muita gente. Sim. Eu entrei nesse bolo ali e depois fui testando outros produtos, fazendo, e estamos aí desde então. Então, show de bola. 15 anos que a gente está aí, mas só completando o Caio Lobo, eu sou casado, um pai de 2 filhos ali. Então, eu falo que acho que a coisa mais importante da vida é o que a gente também faz dentro de... Quantos anos seus meninos? Casa. Com uma de 2 anos e 10 e o mais novinho tá com 5 meses. Que massa, cara. Você tá passando um perrengue que eu acabei de passar. Eu tenho 3, Ana Laura de 9 fazendo agora, o Matheus de 4 e o Felipe de 3, cara. Eu sei o que você tá vivendo. Calma, vai passar e vai ficar melhor. Cara, mas eu penso muito ao contrário. Eu falo assim, é uma fase tão legal ali das descobertas, tal, o que eu fico com medo é de passar. É chegar no ponto ali a gente entrando numa pegada muito pessoal, mas assim, ó, o que me doeu muito foi a privação de sono, né, cara? Isso aí, eu acho que a galera vai esquecendo, cara. Isso pega. Isso pega demais da conta. Então, assim, cara, eu andava igual um zumbi, 2 meninos pequenos, um acordava o outro, então... É a hora no mercado imobiliário, para quem é corretor aí, de aprovar a proposta com o seu gestor. Ficou ali sem dormir a noite inteira, manda ali de manhã, fala, cara, tô com uma proposta aqui e tal, você tá ali sem dormir, já sou vamos passar a prova. Passa rápido. Tudo. Deixa o problema de lado. Deixa o problema. Sei. Meu irmão, entrando nessa seara que você falou, e eu queria que vocês desenvolvessem junto essa resposta. De forma prática, rápida não, de forma prática e sintetizada, para as pessoas que não entendem, vamos pensar no comprador desse projeto. De forma prática e simples, qual é a importância da incorporação para que o comprador da moeda imobiliária ele se sinta valorizado, e não só ele valorizado, mas qual a importância da incorporação para o investidor do mercado imobiliário, no ponto de vista Caio Lobo e Marco Aurélio? Ei, quer começar? Eu vou. A incorporação nada mais é um ciclo, né? Então, todo o projeto, o desenvolvimento, a escolha do terreno, viabilidade, vocacionar, hoje é um grande gargalo, né? Porque comprar terreno é uma coisa, vocacionar ele e conseguir fechar uma conta, conseguir ofertar para o cliente algo
que seja uma compra condizente com a realidade do cliente também, acho que é muito importante, né? E o cenário que a gente vê aí de agenda também, né? Calendário de lançamentos, né? Porque hoje é uma realidade, a gente tem vários lançamentos em várias regiões, então tudo isso é um passo da incorporação muito importante. Pensando até no cliente final, como é que o incorporador ele acrescenta, ele é bom naquilo tudo ali? Na verdade, o incorporador é quem idealiza e produz e coloca na praça novos imóveis. Boa. Então, aí é por várias formas. Então, por exemplo, a própria sociedade vai mudando. Então, vai tendo uma necessidade por novos tipos de imóveis. Acho que lá em Uberlândia já chegou também, inclusive a Somos aqui teve muito sucesso também com a parte de compactos. Por que está tendo esse compacto? Porque a sociedade mudou. Sim. E é função do incorporador entender como é que a sociedade está se transformando e ofertar produtos que estejam adequados àquele cenário, àquela região, aquilo tudo. E eu falo mais, a gente vê claramente em cidades que os incorporadores foram mais, digamos assim, pensaram na cidade, foram mais unidos e tiveram uma preocupação no que seria desenvolvido ali, as cidades acabam ficando mais pujantes. Então, o incorporador ele acaba puxando vários tipos de investimento, vários tipos de coisa para a cidade, pelos produtos que são colocados na prateleira. Goiânia, Uberlândia também tem uma influência muito grande do agro ali, Sim. mas a gente soube capitalizar muito, porque o que era a tendência? Cara, Goiânia, Uberlândia, algumas cidades não são o centro das atenções do Brasil. Então, esse dinheiro do agro, que é o superávit do Brasil, ir para São Paulo, ir para outro lugar. Mas como a gente está aqui no Centro-Oeste, eu acho que o Triângulo Mineiro tinha que ser Centro-Oeste. Acho que é a primeira coisa que a gente tem que mudar. Eu sou mais goiano do que mineiro. O Triângulo Mineiro é muito mais goiano do que mineiro. Tinha que cortar a pontinha ali e tirar. Então acaba que essa visão dos incorporadores de falar, cara, aqui a gente pode desenvolver a cidade, pode desenvolver bons produtos, isso faz com que o dinheiro do agro fique muito aqui. Então, era normal você pegar ali 10, 15, 20 anos atrás, muita gente que era forte no agro tinha um apartamento em São Paulo, alguma coisa ali, e isso está mudando muito. Então, o pessoal prefere ter um apartamento nas cidades aqui. Regionalizados, ter alguma coisa. Então, eu entendo que a importância do incorporador nesse cenário é vislumbrar o potencial da cidade e colocar produtos adequados para a turma do investimento vir. E a gente vê claramente, cidades que são bem pensadas, cidades que os produtos estão indo na direção certa, acabam desenvolvendo mais. Eu estou rodando bastante, estou tendo a oportunidade de rodar muito o Brasil, evento ali de sul a norte, nordeste, tudo quanto é lugar. E o pessoal sempre assusta muito com o tamanho que Goiânia ficou, porque eu estava até olhando esse dado. Mas no mercado imobiliário, Goiânia estava, acho que, entre a 14ª e 15ª economia do país, falando de município, e ano passado a gente fechou como o terceiro maior mercado imobiliário do Brasil. Que massa, cara. Aí você fala, mas por quê? Porque teve uma participação muito grande de quem está na ponta produzindo imóveis, desenvolvendo, entender, falar, cara, Goiânia está num momento ímpar aqui, a gente está com um período que a segurança está chamando a atenção do mundo inteiro. E a principal dor do brasileiro hoje é a segurança. Segurança está foda aqui. Então, a segurança está muito boa, o agro continua pujante, então tem todos os fatores para a gente capitalizar isso no mercado imobiliário. Então, acaba que essa visão, que tem que ter alguém que tem que ter a coragem ali na frente, fala, cara, eu vou botar imóvel no mercado? Vou, mas eu preciso acreditar. Então, eu acho que essa coragem vem muito das incorporadoras e depois o investidor, tudo acaba se beneficiando com isso. Né? Sim. Pegando um pouquinho dessa questão desse gancho do desenvolvimento, nós falamos mais cedo sobre as fachadas dos prédios, Sim. o conceito clube. Né? Uberlândia tem particularidade diferente de Goiânia, porque Goiânia tem um aproveitamento maior por terreno. Então, você consegue construir mais em um terreno. Então, exemplo, em Uberlândia eu construo 4 vezes a cada 1.000 metros. Em Goiânia chegou a 9 vezes, né, a cada... Teve empreendimento que passou de 10, mas agora com o plano diretor novo cortou. E o pessoal chorando porque cortou para 7, viu? Então, assim, ainda assim se aproveita bastante, mas nós estamos vendo um cenário que o desenvolvimento, falando desse gancho que o Caio colocou aqui, que é muito bem pontuado, né? O desenvolvimento do projeto, ele é crucial. Os 4 P's que a gente falou mais cedo também, né? Que tudo baseia no produto, essa localização, né? O projeto em si, que está relacionado ao produto, tem que ser um projeto que o mercado absorve também.
Então, hoje nós estamos entrando muito com a questão, o mercado está vivendo análise de dados, né? O que o cliente espera, qual é a dor do cliente, a segurança. Você brincava de bola na rua, acho que você também deve ter vivido isso, todos nós. Hoje os filhos, hoje os filhos não podem mais, não tem essa tendência, né? Então mudou o comportamento, a tendência. Então, esse desenvolvimento que o Caio está falando, ele trouxe um cliente que está cada dia mais sendo atraído para os verticais, novas centralidades, novos comércios em volta, né? Então as tendências também ajudam muito. Entrando e ficando ainda um pouco nessa para o investidor da moeda imobiliária. O cara que pensa em comprar um imóvel que seja para ele morar agora e qual que é o entendimento dele, o como ele saber que essa incorporação é de fato boa ou não? Onde ele pode pensar em pesquisar? Quem ele procura? Como que, de forma prática, cara, eu quero comprar um imóvel. Por que a incorporação do Caio ou do Marco Aurélio é melhor que a do Zezinho? Legal. Eu vou até ir um pouco mais profundo falando do investidor. O que é a questão? O investimento em si, não nem falando do imobiliário, ele é baseado nos 3 pilares, que é segurança, liquidez e rentabilidade. Então, sempre quando alguém me fala, ou eu invisto em imóvel, eu compro Bitcoin. Não, você não está falando da mesma coisa, porque totalmente Bitcoin você não tem Sim, totalmente. Quando a gente vai comparar o imóvel, a gente tem que comparar com pares, que faça sentido. Banana com banana, né? Banana com abacaxi. Você vai ter segurança, é um ativo real que ninguém vai te roubar, ninguém vai te fazer tudo e tal. Então, é diferente ali. Então, o imóvel em si, ele sempre teve uma característica que o brasileiro muito deu valor, porque o brasileiro é patrimonialista, da segurança. Mas o que eu acho, até você puxando o que você tinha falado dos dados, de uns anos para cá, os dados do mercado imobiliário eles estão muito mais bem estruturados. E esses dados estão fazendo com que a gente consiga mostrar o valor real do mercado imobiliário. Então, um negócio mesmo que eu ficava puto era... Chegava ali para fazer o comparativo do valorização. O imóvel está valorizando tanto. Aí eles botam uma média aleatória de imóvel que foi construído há, 30 anos atrás, numa tipologia totalmente defasada, para falar, não, investir, em algum ativo aqui é melhor do que investir em imóveis. Só que ele não considera que o imóvel você pode alugar, então você pode ter uma renda. Então, na hora que você joga valorização e rentabilidade, o imóvel ele já é bom na média. Só que a gente tem que entender que se um produto é bem desenvolvido, ele está numa região boa, ele não vai valorizar na média. Ele não vai ser bom na média. Ele vai estar acima. Que massa. Então, a análise que a gente tem hoje, eu falo assim, a gente vive um momento muito legal do mercado imobiliário, para estar no mercado imobiliário, que a gente tem métricas. Então, a gente não está falando... Eu vejo que a XP fez um trabalho fenomenal dos anos 2000, tanto que atraiu muita gente para a Bolsa de Valores, de mostrar, de explicar, de ser educacional. Então, um projeto igual esse da moeda Imob, tudo, e a gente acaba trazendo a real visão do visor, porque a gente que está na mesa ali do incorporador, a gente vive disso, a gente respira o mercado imobiliário. Você todo dia está lá analisando os produtos que estão na prateleira, o que está saindo. Você tem uma visão profissional do negócio. Sim. O cara que vai comprar não tem. É isso. Ele precisa disso ali. Então, a gente está tendo esse momento legal de forma geral, o mercado ter mais dados. Aí, respondendo a pergunta, por que comprar de uma incorporadora e não comprar na outra? Aí, a gente vem o que aconteceu no mercado imobiliário nos últimos 20 anos. Na década de 90, muita obra ficava parada. Por quê? Porque a gente não tinha alienação fiduciária, a gente não tinha patrimônio de afetação e a gente não tinha lei do distratos. Então, eram 3 falhas do nosso mercado que davam insegurança jurídica e muita obra ficava parada. A Encol é o caso mais emblemático, porque a Encol ela chegou até mais de 600 obras simultâneas. Berlândia tem algumas paradas. Em pontos, assim... Fantásticos. Mas, basicamente, uma incorporadora fazer mais de 600 obras simultâneas, isso não existe, nem no Brasil hoje. Não tem, é gigantesco. E ele tinha um bolo de dinheiro ali, e esse dinheiro ele ia dando nas obras, ia ficando, mas não tinha trocando plano uma pela empresário. outra, por isso exatamente. Mas beleza, esse era o mercado de uma época, então era um mercado sem muita robustez. Hoje, a gente tem uma lei, que é a lei da alienação fiduciária, que não deixa o banco refém da hipoteca, da demora e tudo mais. Você tem a lei do patrimônio de afetação, que não permite que as incorporadoras façam esse intercâmbio de obras. Então, cada obra
é um Tem negócio uma por si empresa. só, uma empresa, uma contabilidade, tudo. Então, beleza, eu estou colocando dinheiro naquela obra, o dinheiro vai ser aplicado naquela obra. Sim. O incorporador ele não pode tirar aquele dinheiro nem para uso próprio. Fantástica lei, tudo. né, cara? Fantástico. Então, mudou tudo. Resolveu muita coisa. Então, acabou, por exemplo, depois da quebra da Encol, o pessoal não tinha segurança de comprar imóvel na planta. Falou, se a maior quebrou e as outras. Hoje não. Falou, cara, meu dinheiro vai estar ali. Meu dinheiro está sendo colocado. Então, hoje a gente vê muito pouco obra parada. Específico também. As próprias SPS, que quando você junta ali com o patrimônio de afetação. E, por último, vê a lei dos distratos, porque ali em 2014, 2015, foi aquela farra ali de todo mundo, não, eu não quero mais comprar esse imóvel. Aí entrava na justiça, recebia todo o valor, o incorporador tinha que parar à vista, aí não tinha dinheiro para colocar, acabava não concluindo a obra. Mas com essas 3 leis, acabou que o mercado ficou muito seguro, muito robusto. Boa. Então, o cara que ele está querendo comprar um imóvel, o que ele tem que preocupar? Vou comprar um imóvel, estou indo atrás, vou buscar a ajuda de um corretor e quero comprar um imóvel na planta porque entendo que vai ter uma valorização, eu estou comprando o ponto que eu queria, na planta que eu queria, no andar que eu queria, porque se o cara vai comprar usado, ele tem que comprar o que tem disponível. É isso aí. Então, não, eu quero comprar na planta para aproveitar Tem tempo para escolher. todos os quesitos e tal, e ter um fluxo de pagamento mais tranquilo também. Tem formas dele, aí eu sempre falo muito para o corretor que ele tem que ajudar muito nessa diligência, é ver de quem está comprando e se está tudo ok. Então, por exemplo, vai comprar um imóvel na planta, ele tem que ter o registro de incorporação e, preferencialmente, ter também o patrimônio de afetação. Porque se ele tiver isso, você está falando que está tudo claro, registrado Tudo em cartório, amarrado. tudo, e se tiver um financiamento do banco na obra, é melhor ainda. Muito bom. Por quê? Você está com uma obra, passei na porta da obra, tá lá, Caixa, BRB, essa obra. Santander, Bradesco. Passou, o que aquela placa está te falando? Aquela obra está com recurso garantido até o final. Que massa. Então, independente do que Escuta fazer, isso, pessoal. independente Isso é importante. do que acontecer, o banco ele já analisou toda a documentação do empreendimento, ele já fez esse trabalho para você, de se tem RI, se os donos da incorporadora têm alguma pendência que inviabiliza aquele financiamento, e quando o banco dá o aval dela para falar, eu vou financiar essa obra até o final, o cara que vai comprar, ele já tem uma segurança, fala assim, cara, ele já analisou tudo, e ele tá garantindo um recurso até o final da obra. Então, isso traz uma segurança fenomenal. Além disso, tem os seguros, né, cara? Tem os seguros, mas geralmente é obrigatório até na obra. Para o corretor entender que existe seguros, né? Exatamente. Pro corretor e pro investidor, né, cara? Porque Então para quem é corretor, falando aqui do lado da ponta, é importante mostrar isso, porque o cliente ele passa na obra, ele não entende, fala assim, cara, beleza, tem a placa da Caixa aqui. O que tem a ver esse Bradesco? O que tem a ver que eles exigiram que a incorporadora fizesse seguro de risco de engenharia se cair um terremoto? Porque Uberlândia não tem enchente nem nada, mas se tiver uma enchente, se tiver alguma coisa, como é que vai fazer? Não, tem seguro que está resguardando ali. Sim. Tem uma briga minha que na hora que a gente olha as cláusulas dos seguros que a gente paga lá, terremoto, isso, fala, cara, Goiânia é plano, por que eu estou pagando? Não, mas é que o seguro já cobre tudo. tira o terremoto, fica mais barato. Se tirar o risco do terremoto, eu assumo. O risco do terremoto eu mesmo vou bancar. Mas não tem como, você pega ali o seguro que já tá incluindo tudo, então eu vejo que é uma função do corretor passar essa segurança. E um jeito que é um validador muito grande olhou, tem uma placa do banco, de banco, tá tudo, cara, aquilo ali foi feito uma diligência tão pesada, ele facilitou não é já tanto. Que consegue chegar ali, né? Não, o banco ele olha desde o seu... CPF, seu grupo econômico, suas outras empresas também. Então, se você tiver mais empresas, sócios dessas empresas, o banco ele faz uma análise muito bem feita. Eu fiz esse tipo de pergunta porque isso que você falou da gente... Que o Thiago Nigro fez junto com a XP de ensinar o mercado e por isso investir hoje na Bolsa parece até mais fácil por tudo que os caras fizeram há algum tempo. Trabalho. E o que você está fazendo, o que eu tenho proposto de fazer é o que, cara? O que eu vejo, que você falou. Muitas vezes o óbvio não é dito. Levar o conhecimento. E isso é muito óbvio pra gente que tá vivendo o mercado, que tá ali. Mas, cara, eu escuto ainda como player do mercado ponta. Não compro. Eu escuto.
Eu não compro na planta porque a Encol deu aquele problema naquela época. Cara, acabou, não existe mais. Mas o cara da ponta não sabe, o corretor não entende isso e o investidor muito menos, porque o cara tá lembrando da Encol ainda. Cara, e se eu não tivesse no mercado, se eu não vivesse o mercado, o meu avô tomou um tombo que nem foi da Encol. Ele comprou um apartamento e não entregou. Isso há 30 anos atrás. Mas se eu não fosse do mercado, comprar na planta, eu ia pôr um pé atrás. Por não ter conhecimento, por não saber o que se trata. Então, assim, eu bato muito, tem batido muito. Cara, falo que é óbvio para nós. Porque o cliente que está comprando, o cara que está vendendo o imóvel, ele não tem essa expertise disso que você está falando. A gente vive. A incorporação está ali para fazer o negócio, para valorizar ainda mais a moeda. Pegando o que o Caio falou, também um gancho, o banco, quando ele libera o crédito, ele contingencia o crédito ali, esse crédito fica parado, esperando a construção, a evolução da obra. E o banco, ele exige, entre o seguro, risco e engenharia, ele também exige o término de obra. É um seguro contra término de obra que se fala. Por quê? A construtora, no meio do caminho, teve algum problema, não terminou aquela obra. Ela tem um seguro que garante que ela vai contratar outra empresa que vai fazer o término dessa obra. Então, aquele problema em call gerou muitas evoluções no mercado, né? Muitos aprendizados, normativa acaba que ajudou, né, o futuro do nosso negócio. Exatamente. Teve uma construtora lá em Campo Grande, eu não sei se você ouviu falar da Plaenge. Plaenge é gigante, é a maior construtora de capital fechado do Brasil. Exatamente. A Plaenge, ela surfou uma onda em Campo Grande, porque quando a Encol quebrou, o pessoal não comprava mais apartamento em Campo Grande. Campo Grande é uma cidade do tamanho de Uberlândia, mas é um capital muito forte, né? E, capital é capital. Exatamente. Ela começou a oferecer seguro para o comprador. Ah, que massa. Seguro, porque também existe uma modalidade segura aí para o comprador. E acabou que ela surfou uma onda que ela ganhou 80% do mercado de Campo Grande. Então, assim, tem muita coisa que às vezes a informação não chega ou essa informação não está à vista, que acaba que o corretor pode aprofundar nesse assunto, aprofundar nessa causa e ofertar para o cliente essas soluções e trazer tranquilidade. Ainda ficando nessa seara sobre o óbvio, vindo para cá, né? Até antes de te encontrar, o meu cunhado, que está comigo, o Thiaguinho, que trabalha comigo, ele falou assim... Aí são perguntas que são muito claras para a gente e principalmente para vocês que vivem. Qual que é a diferença de incorporação e construtora? Qual que é a diferença da construtora para a incorporação? Cara, pro cara que não vive o nosso mundo, qual que é a diferença? Legal. Eu já tentei Simples, fazer né? de algumas vezes essa definição, mas tentar fazer assim, o incorporador, a incorporadora ali, é quem articula todo o negócio. Que quem idealiza o empreendimento, vai atrás do terreno para fazer uma permuta ou para comprar, escolhe o produto que vai ser feito, atende os clientes, tem um relacionamento com o cliente, cuida da parte da venda, não da parte da imobiliária em si, do corretor, mas a parte de gerir a venda, fazer a gestão. Então, a incorporadora, ela vê tudo. Cara, mas e a construtora? A construtora efetivamente constrói. O que acontece, essa confusão, é porque muita construtora, inclusive a nossa é assim, é construtora e incorporadora. Então, a gente tem os dois chapéus. Você tem o chapéu de incorporadora e o chapéu de construtora. Mas qual que é a função da construtora? Porque, por exemplo, eu posso ser só incorporadora e contratar. Então, eu consegui o terreno, eu idealizei o produto, contratei o arquiteto, fizemos tudo, conseguimos financiamento no banco, estruturamos tudo. Cara, agora precisamos colocar o primeiro tijolo, precisamos começar a evolução. Aí você pode contratar uma construtora. Terceirizado. Você terceiriza a obra, então vai ser só uma construtora. Mas, por exemplo, cidades igual São Paulo, é muito comum a incorporadora ser só incorporadora. Eu acho que no resto do Brasil, a gente vê muita incorporadora que também é construtora, que ela acaba atuando... acaba conciliando e juntando nos dois chapéus. Então, seria de forma para as pessoas entenderem, incorporadora planeja e a construtora
Executa. Executa. Exatamente. Mas quem é responsável pelo negócio é a incorporadora. Então, muita gente tem a visão assim, cara, mas se minha obra tiver com problemas, tiver isso, eu vou acionar a construtora. Não, você vai acionar a incorporadora. Então, por exemplo, no contrato de compra e venda, quem vende o imóvel é a incorporadora. Então, o responsável por Que aquele faz um imóvel... negócio com o banco, por exemplo. Exatamente. O responsável pelo imóvel junto com o cliente final, a relação de consumo é do cliente com a incorporadora. Entendi. Então, o que A acontece? construtora sozinha não faz Não, a isso. construtora não faz. Aí que eu falo assim, não, mas a construtora tem que ter alguma responsabilidade. Tem, mas com a incorporadora. Então, a incorporadora contratou a construtora e qualquer reclamação, qualquer coisa, a relação de consumo é entre incorporadora e construtora. Agora, a relação do cliente final, o cara que comprou o imóvel, a relação dele é toda com a incorporadora. Porque a incorporadora ela pode empreitar uma obra, ela pode ter parte de equipe, parte Entendi. equipe externa, né? Mas é interessante o que o Caio está falando, porque isso sempre foi um paradigma para o mercado, né? Então, o cliente sempre vai atrás da construtora. Ele pode, o Silvinho Sim. pode ser incorporador e o Marco aqui constrói. Sim. Então, a relação dele na obra acaba sendo com a construtora. Só que no final do dia ele fez um contrato com o Silvinho. Então, isso é interessante o que você está falando, porque o pessoal não assimila. Sim, E não. não diferencia isso. Né? Então, Para eles é a mesma coisa, né? exatamente. E a ideia básica ali é a gente pensar, eu estou comprando aquilo, por exemplo, vamos pegar o iPhone. Comprei o iPhone e tal, mas eu comprei da Apple. Não, mas quem fabricou foi uma fábrica lá na China. Eu não vou atrás da fábrica na China do negócio. Entendi. Eu comprei da Apple. A analogia é fantástica. A Apple que colocou aquele produto, A marca. que desenvolveu o produto, que Boa. me falou que ia ser aquele preço e tudo, eu comprei deles. Ah, mas deu problema com um componente aqui que é culpa do fabricante. Beleza, mas minha relação, eu vou reclamar para a Apple. Eu não quero nem saber. Então, existe isso. A confusão que dá dessa questão de consultora e incorporadora é porque muita incorporadora também é construtora. Então, acaba que, por exemplo, Mistura. a própria incorporadora tem o nome construtora, ou engenharia, Entendi. alguma coisa construtora. É Então, o isso mesmo aí nome. é o mesmo nome. Então, tem uns que tem construtora e incorporadora, outras só incorporadora, mas tem várias que tem só construtora no nome, mas ela é incorporadora daquele empreendimento. Então, para o cliente, o que é mais importante ele entender é que quem for incorporadora, se tiver mais players ali dentro do negócio, cara, às vezes é uma parceria de uma consultora, incorporadora, mas o responsável em relação a ele vai ser a incorporadora. A relação de consumo. Da mesma forma que se eu for reclamar do meu telefone, eu vou reclamar para a Apple. Se eu for reclamar, e não da fábrica, eu vou reclamar para a incorporadora. A gente está falando de reclamar, mas tem a parte boa também. A parte do consumo, do relacionamento, do desenvolvimento, da relação. Os dados do cliente vai estar no banco de dados da incorporadora e não da consultora. Ali. O Caio, você que... Cara, que massa, você tá igual na sala de aula, levanta o dedinho. Educação. Educação. Né? Então, o que você diz, o que você pode dizer para quem está começando no ramo da incorporação e um paradigma, já pegando o gancho dessa palavra, que traz muita dúvida. Sim. Né? O pessoal tem muita dúvida sobre GERIC, né? Como fazer o procedimento GERIC, né? Você que é muito especialista, um cara que aprofundou muito nesse assunto, nessa matéria, o que você diz para quem quer começar no ramo de incorporação e o que você diz também para ele tomar cuidado? Legal. No ramo da incorporação, quem quer entrar nisso, eu falo sempre, eu vou começar pelo cuidado. Qual que é o cuidado que você tem que ter? A gente não está trabalhando com startup. Boa. A gente não vai explodir. O nosso negócio é de longo prazo. O ciclo é longo. Então, falamos isso na viagem, né? Quem está entrando, cara, quer entrar nesse negócio. Beleza, entenda que você vai ter um ciclo longo. Ah, mas olha a MRV lá como é que tá. A MRV tem 50 anos. Mas a Cirela tem 60 anos. Mas não sei o quê. Na hora que você começa a olhar os players, cara, todo mundo, os grandes, tem mais de 30, 40 anos. Não é cara, que analogia. Não é startup. Segura. Não, essa aí foi imóvel, longo prazo e ponto. Então, o negócio da incorporação em si, ele faz com que a gente passe por ciclos. Eu falo ali, a minha incorporadora tem
vai fazer 15 anos ali. Nossa, tô com uma pergunta aqui, velho. Mas a minha visão a incorporadora ainda é uma bebê, é pequena perto dos players que tem. Até a gente tem um clube de incorporadores aqui que a gente reúne todo e vários estão na segunda geração. Então eu estou ali, a gente conversa mensalmente e tal. Várias incorporadoras aqui de Goiânia com 40 anos. Isso, aí eu falo assim, mas eu tenho que estar do tamanho dele, tudo não, cara. Às vezes eu vou tentar apressar esse passo e é a hora que lasca. Porque você tá ali para aprender também, né, velho? não, mas eu falo assim, não adianta você querer comparar com alguém que já teve 40 anos de jornada e achar, não, eu vou ter uma ideia brilhante e vou chegar nele rapidinho. Não vai. Você precisa de ciclos. Então, por exemplo, o ciclo do mercado imobiliário, às vezes um empreendimento você vai ficar com ele 8 anos. Desde aquisição de terreno, regularização. Então você tem um ciclo longo. Então o cara que tem 40 anos, ele já passou por vários ciclos. Às vezes eu que tenho 14 para 15 anos ali, eu passei por 2 ciclos ali de negócio. Eu faço alguns empreendimentos que é 3, 4 anos, que é um ciclo menor ali, mas de qualquer forma, você fica para o negócio tracionar e crescendo, ele demora muito. Então, para quem quer entrar, para quem for iniciar nessa área, o meu alerta é, vocês não estão abrindo uma startup que você vai ter uma ideia e, opa, massa, de repente velho. eu tô com valuation Deixa eu de... isso, porque ficou legal essa pergunta. Qual é o maior erro que você vê que as incorporadoras cometem? O erro que, eu vou falar assim, o erro que faz quebrar. Eu acho que cada um tem o objetivo de vida, o que quer do negócio e tal. Eu não considero o erro a estratégia ou o rumo que vai e tal. Eu vejo que o erro que faz a incorporadora quebrar é fluxo de caixa. Então, que no meio do caminho é muito. Exatamente. O pessoal, a planilha de viabilidade aceita tudo. Então, às vezes você faz, não, eu vou precisar só de tanto de dinheiro, eu vou vender tanto, vou fazer aquilo, e você não tem uma folga. O projeto é uma venda bonita, né? E às vezes o cara ele vai fazer, não, essa obra aqui vai custar 10 milhões, eu tenho 10 milhões. Fala, cara, primeiro que pode custar mais. E segundo, você tem que ter um plano B de funding. A variação de custo, ela é cruel. Porque hoje é preço diferente daqui 5 anos, cara. Faz parte do projeto. Você está vendendo hoje, o custo ele flutua durante o caminho. Então, por exemplo, até entrando agora na parte de Jeric, todas as minhas obras eu faço com financiamento. Financiamento do banco. Quando eu estou ali falando de segmento popular e até o médio ali, o SBPE de entrada, geralmente o melhor banco é Caixa. E quando a gente fala também de localização... Caixa tem que patrocinar o podcast. Estou conversando com algumas pessoas aí. Mas a Caixa, se for olhar, o 2024 fechado, ela teve 70% do market share dos bancos ali. Do SBPE não. Precisa patrocinar, não. A gente vai falar de vocês. Mas a grande questão é... Cara, mas tem outros bancos que se eu vou lá no centro de Uberlândia, se eu vou aqui em alguns bairros em Goiânia, você vai ver Santander, BRB, Bradesco e tal, vários bancos. Acabei de fazer um negócio com a BRB, eu nunca tinha feito. Mas o BRB atua em 5 cidades. Então, Goiânia é uma grande praça deles. Então, cidades do BRB, eles são específicos. Agora, por exemplo, eu estou numa cidade do interior, estou numa cidade de 100 mil habitantes, estou numa cidade de 80 mil habitantes, quem que vai me atender como incorporadora? A Caixa. Então, por isso que eu falo bastante da Caixa, ensino muito de Jerico, porque eu peguei muito, até falando, a gente está falando de educacional e tal, eu acabei de uns anos para cá criando uma parte mais educacional, falando sobre o mercado imobiliário e tal, e uma dor que eu via muito era isso. Falei, cara, o cara, ele já desenvolve, ele quer crescer, mas ele fica travado porque não tem recurso. E tem uma ideia que é muito difícil. Falei, cara, é muito difícil. Falei, não, você tem processo, você tem que organizar, mas é possível. Às vezes, para alguém, ele vai demorar 6 meses, você vai demorar 2 anos até organizar a casa e fazer tudo, mas é possível. Então, essa ideia que eu acabei falando muito de banco, acabei falando de Jerico, porque eu só faço obra financiada. Então, eu só coloco o primeiro tijolo ali, tudo, se eu tenho meu financiamento garantido. Por quê? Cara, tem meu financiamento garantido, é o que a gente já falou. Eu já tenho recurso garantido até o final da obra. Eu tenho isso, tenho aquilo. Então, como incorporador, isso me resguarda bastante. Aí eu vejo que alguns... Para o cliente é maravilhoso. Para o cliente é bom. Então, eu vejo algumas pessoas... da entrega. Algumas pessoas errando, algumas pessoas... Cara, eu vou colocar aqui o negócio para girar e depois eu vejo, vou vendendo. Pedala, Robinho. Pedala. Isso acaba que pode dar um problema. Ah, não, mas eu consegui entregar a obra. Mas às vezes você teve que pegar dinheiro com a agiota. Não sei quanto para terminar aquela obra. Acontecer. E para o incorporador não vai valer a pena. É a viabilidade. Então, eu sou muito a favor de prezar pela segurança do negócio. Aí, falando do lado de vista do incorporador, o cliente, nesses casos, ele está resguardado. Mas, para o lado do incorporador, para o cara que vai investir, vai empreender, ele buscar um financiamento para a obra dele antes de
expor do capital ali, acaba que dá uma segurança muito boa. Aí do GERI, que é um termo que ficou muito conhecido ali a nível de Brasil, mas é basicamente a análise da tomadora de crédito que a Caixa faz. Eles colocaram um nome que chama GERI, que hoje não é nem mais o nome oficial, nem existe mais esse nome. Na hora que você vai fazer lá os documentos, está análise da tomadora, análise de risco da tomadora, mas ficou tão popular esse nome entre os construtores, os incorporadores. Especial, irmão. Então, a incorporadora ela faz uma análise para ver o que ela consegue alavancar, o que ela consegue buscar de crédito. Que é a questão da, eu falei, beleza, o banco vai me emprestar dinheiro? Vai. Quanto? A análise do GERIC vai te dar essa resposta. Então, fazendo essa análise do GERIC, ele vai te trazer. Então, eu acabo desmistificando muito isso, o que é, como é que é e tal. Sim. Porque é igual eu vou pegar um financiamento pessoa física para construir minha casa. Você não vai chegar lá no banco, ele vai te analisar. Ele vai ver seu score, Vai emprestar para todo ele mundo. vai ver sua renda, quanto que você consegue pegar, depende da sua renda. Então, ele fala assim, não, mas eu tenho uma incorporadora, eu vou conseguir pegar 50 milhões para obra? Eu não sei. Capacidade de pagamento. Qual que é a sua capacidade de pagamento, como é que é tudo? Aí eles até definem num termo que chama LGC, que é o limite ali que a Caixa calcula e tal, dentro do GERIC. Mas na pessoa jurídica é um pouco mais complexa a análise do que na pessoa física. Na pessoa física ele vai querer ver se você tem um histórico bom e se o seu... Como é que está seu score? E tal. Se o seu score e sua renda ali também, o que é formal, o que é informal e tal. Na pessoa jurídica ele vai ver o que você tem de passivo, ativo de longo prazo, ativo de curto prazo. Vamos analisar de uma forma geral o ramo que atua, quanto tempo você atua, para a gente entender o risco daquela empresa. Então, quando a gente entende, fala, beleza, existe essa possibilidade e eu posso fazer. Então, eu acabei indo para a internet muito ensinar, até pedido do pessoal da Caixa, porque o pessoal da Caixa tinha muita dúvida, tinha muita dificuldade de chegar no incorporador, porque o pessoal da Caixa, ele está falando pelo banco. Aí que o construtor, o incorporador pensar, se ele está vindo aqui, alguma coisa ele está... Então, assim, tinha isso aí. E do outro lado da Caixa ali, ela tem as linhas regulamentadas que usam o dinheiro da poupança, do FGTS, tem o apoio à produção, o plano empresário, que lá eles chamam de PEC. Só que eles tinham dificuldade de alocar esse recurso em algumas praças ali, porque não era tradicional. Então, eu acabei indo, comecei essa ideia, porque eu falo, eu sou engenheiro, eu sou cartesiano, eu sempre fui muito pragmático. Então, meu negócio é planejamento, é conta, é orçamento, é planilha. Eu falei, cara, mas como é que você foi arrumar problema de dar aula, rede social e coisa? Para quê? Então, foi muito isso. Eu entendendo, falei, cara, tem uma carência aqui do mercado, o pessoal que precisa entender, mas eles não querem entender de quem está ofertando o produto. Boa. Eles querem entender de alguém que está usufruindo do produto. Que vive, tem um skin the game. Como é que aquilo funciona para o lado de cá. Show. Aí eu comecei a falar muito disso, a gente tem cursos sobre isso e tudo mais. Sim. Muito trazendo a visão do incorporador para o... Voltado. De incorporador para incorporador. Exatamente. Falando um pouquinho dessa parte educacional, conta um pouquinho pro pessoal do projeto que você tem, Incorpora Pro. Isso. Só antes, só porque veio um insight aqui e eu quero que você fale sobre isso. Voltado um pouquinho agora para você, corretor, que está entrando no mercado, que é um player muito importante, que eu falo que a gente vive no mundo imobiliário. E, cara, se não tiver moeda forte, se não tiver um incorporador do nível desses caras aqui e vários outros que a gente conhece, não adianta nada, porque corretor você não é vendedor, você é um transacional. Você faz transação imobiliária. E aí, para que você, corretor, que quer entrar ou que está aí, o que o Caio acabou de falar junto com o Marco? Projeto de vida. Os caras... que eu falo o seguinte, Caio e Marco. Eu sou um cara que intermedia o negócio, certo? E eu tenho a incorporação como um cliente também. Se o meu cliente, para fazer uma incorporação, um negócio, ele pensa em 5 anos, 8 anos de projeto, o corretor tá entrando no mercado, cara, achando que vai ser pegar um negócio de startup, ganhar dinheiro rápido, velho. Pode acontecer? Pode. Mas corretor profissional, faça da sua profissão para que você ajude o mundo imobiliário, projeto de vida. Os caras estão pensando 8 anos e você está querendo ganhar dinheiro em 1 ano, sem estudar, sem buscar conhecimento. Então, corretor profissional, se o seu cliente
pensa 5 anos no mínimo, não pensa 1 ano não, faça dessa carreira e ajude nós no mundo imobiliário a desenvolver o nosso mundo, porque isso vai fazer diferença para eles e para o nosso mercado, como player importante do mercado. Até aproveitar e puxar ali o gancho, eu entrei ali, comecei a atuar mais em 2010, 11, 12, e na época estava muito naquele começo dos portais imobiliários. Sim. Então, o que foi uma ideia na época? Cara, agora com os portais, para que vai precisar do corretor? O cliente vai entrar ali, vai ter o imóvel, ele vai clicar e vai já comprar. mudou de novo. Igual a gente entra na Amazon ali, no Pra negócio comprar. e compra uma roupa, Isso aí. um negócio. O que Nossa que Senhora. aconteceu nos últimos 15 anos? Cara, ninguém mais tá nem aí para portal. Não. Um ou outro pode pôr lá, mas portal não faz diferença, mas para imobiliária nenhuma. O pessoal aprendeu a trabalhar com tráfego pago, aprendeu posicionamento, aprendeu um monte de coisa. E o corretor ficou mais importante. Por quê? Porque comprar imóvel é o ativo mais caro da vida da cara. pessoa. Por isso Ela que eu não falo vai- que não é produto, velho. Não é. É o ativo principal. Né? A pessoa não vai entrar num site, olhar aquilo ali e falar, cara, as economias da minha vida inteira eu vou fazer um compromisso de 30 anos porque eu vi um anúncio aqui. Não. Ela precisa de uma jornada de compra e ela precisa de alguém para guiar ela nessa jornada. Exatamente. Então o corretor ele acabou ganhando um papel nos últimos anos muito mais importante. É um player muito É um importante, player cara. muito importante. E eu falo que ele vai ficar mais importante. Por quê? Porque o nosso mercado ele tende a ficar mais complexo. Por que mais complexo? Porque antes a gente tinha, o cliente ia financiar o imóvel dele, ele tinha a opção da Caixa ou do Banco do Brasil. Hoje ele já tem uns 8 bancos e agora vai começar as fintechs. Então ele vai ter provavelmente em algum momento 40 opções para ele financiar Que lindo, o velho. negócio dele. É maravilhoso, mas o cliente que vai comprar uma vez, ele tem noção disso, ele sabe. Ele vai precisar de alguém pegar na mão dele e falar assim, cara, você Olha tem isso aqui. todas essas opções, Sua melhor opção a vantagem é isso, a vantagem é aquilo, então você vai ser um negócio do crédito. Outra coisa, a gente sempre teve uma mão de obra no Brasil muito barata, de obra, de construção. A gente está passando por um trauma fortíssimo. Qualquer incorporadora que você fala no Brasil inteiro, qual que é a sua maior dor de cabeça hoje? Mão de obra para obra. A gente não tem na quantidade que a gente precisa, está difícil manter a turma, isso é um problema muito grande. Qual que é a tendência? A gente já está aumentando muito o valor da mão de obra e a gente vai chegar no momento que outros sistemas construtivos A tecnologia chegou também. vão ficar mais barato, vão ficar mais práticos pela primeira vez no Brasil do que o tradicional de alvenaria de concreto armado Obra e mais tudo. limpa também. Então, o que vai começar a acontecer? Eu tenho uma consultora que estou indo para o lado do steel frame. Você está fazendo aqui no lado, sei lá, de parede de Convencional. concreto moldado em loco. Outro está fazendo ali de light wall. Outro está fazendo de outra tecnologia. Então, a gente vai chegar num mercado muito mais complexo, porque você vai ter, às vezes, numa mesma quadra, 5 tipos de obras sendo feito. Se o cliente perguntar para a construtora, para a incorporadora, qual que é o melhor? O meu. Lógico. Se eu estou fazendo é porque é o Eu melhor. defendo a minha... Qual que vai ser a função do corretor também? Fala, cara, eu preciso que você me guie se aquele produto é adequado para mim, se o produto tal, mas eu preciso que você me fale também qual que é a vantagem e desvantagem disso aqui. Ah, aquele ali você não vai poder mexer na parede, ele é uma vedação autoportante, igual uma alvenaria estrutural, você Sim. não pode quebrar, só que na outra ponta ele tem uma acústica melhor, ele tem isso e tal. Então o corretor ele vai ser cada vez mais importante, porque, igual eu estou falando, é o Uma ativo direção, mais né? caro da vida da pessoa. Só que num mercado que é simples, eu tenho 3 opções de imóveis para comprar na cidade inteira, não varia muita coisa, está todo mundo construindo do mesmo jeito, e isso só vai me emprestar dinheiro à Caixa ou ao Banco do Brasil, eu não tenho muito o que assessorar, é a opção que tem. Agora, num cenário que eu tenho 40 opções de financiamento, eu tenho 7, 8 opções de tipos diferentes de obra para escolher. Eu tenho, além da localização, de outras coisas que já existe hoje, já tem essa complexidade hoje. Então, eu vou ter várias variáveis para analisar e a dificuldade da pessoa vai ser decidir. Falar, cara, eu preciso de alguém me guiar e de alguém me dar uma... O corretor vai ser muito importante nesse cenário. Mas não o corretor, vendedor de loja, abridor de porta. Vendedor de imóveis. Mostrador de imóveis. Esse cara não existe mais. Esse cara não existe. Agora, o cara que é interessado, que aprende, que evolui com o mercado, que está sabendo o que está acontecendo... Esse cara vai ser cada vez melhor remunerado. E agora falando, é o que você falou ali, tem que ser um projeto de vida. Claro. Por quê? Porque o cara que está comprando um imóvel, daqui a pouco ele vai te indicar, daqui a pouco ele vai voltar para comprar outro negócio, ele vai investir. A carteira, ela vem com o tempo. É isso aí. Com bom trabalho também, né? Mas ela vem com o tempo. Então, a carteira que você tem, você que está começando, você tem
um seu relacionamento ali, que não é bem uma carteira, né? Só o seu relacionamento, com o passar dos anos, isso vai aumentando a carteira e vai ficando, então, cada vez mais recorrente. vai tendo mais recorrência e um volume maior de transação. Cara, peguei um investidor, vendi para ele, cara, esse cara vai continuar comprando, esse cara vai te ligar toda vez. Então, você vira referência. Vira referência, ele quer saber de você isso. Então, o papel do corretor é cada vez mais importante dentro do mercado imobiliário e a gente passa por uma fase que vai separar o joio do trigo. Boa. O corretor que não se adaptar não vai conseguir ficar nesse mercado, porque ele vai ser um mercado mais... Eu gosto muito daquela frase, eu acho que é do Thiago Concer lá, mas ele fala de vendedor, né? Mostre-me um corretor, um vendedor que estude como um médico, que eu vou te mostrar um milionário. É isso aí. Fala a mesma coisa, me mostra um corretor que estuda como médico. Aprofunda O que é o médico? É 6 anos de faculdade, Projeto 3 anos de de vida. residência e Projeto de tal. vida. Então o médico começa a ganhar dinheiro depois de 12 anos estudando e ganhando pouco. Aí o corretor me fala assim, cara, trabalhei há 1 ano e não estou ganhando 30 pau por mês. Ai, papai. Eu falo, se você tivesse na medicina, você também não ia estar ganhando 30 pau por mês. Mas deixa eu te falar. O cara que é inteligente, ele começa a estudar, ele pode já ganhar na primeira negociação. Sim. Não vai, talvez não aconteça por conta de robustez e tal, mas é possível. Sim. O ramo permite isso. O ramo permite. Mas se você fala assim, cara, é projeto de vida longo. Vai Puta, velho, acontecer. vou morrer aqui. Cara, vai acontecer. Mas você sabe o que acontece? A primeira coisa é assim, se a incorporadora ela tiver sucesso no empreendimento, o que ela vai fazer? Vamos pegar lá atrás, ela tem que comprar um terreno. Ela precisa do corretor. Exatamente. Ponto. Ela lançou um bom projeto. Os corretores absorveram, conseguiram absorver o produto, vendeu bem, teve a boa aderência. O que vai acontecer? Vai lançar um próximo projeto. Então tem recorrência também por parte da incorporadora. E aí o que o corretor precisa? O corretor precisa entender a dor do cliente e a dor da incorporadora. Ele precisa entender as duas causas para tentar ser o intermediador. E o que está acontecendo com o mercado hoje? Realmente nós vivemos um mercado da era digital, um mercado que os lançamentos a cada dia estão crescendo, um mercado em que o cliente hoje ele é mais acessado, ou mais acessível, no caso, com tráfego, com prospecções, né, eventos, então ficou mais aparente, esse cliente ele está rodando mais. Porém, o corretor ele precisa entender que se ele não souber argumentar uma boa venda, não conseguir manter um relacionamento, que eu acho que a pior causa que tem hoje é o relacionamento com o cliente. A experiência do cliente numa compra de um imóvel na planta hoje, Caio, não sei se você concorda comigo, mas ela é péssima. Isso é um ponto de atenção para o corretor, porque para ele ter indicações, ele não precisa ganhar clientes só com prospecção de tráfego. E não é trazendo ele, por exemplo, um produto que ele não consegue, que fala, cara, mas eu vou ganhar a minha comissão aqui. Beleza, mas você perdeu o cliente, você perdeu a confiança, você perdeu indicações. Exatamente. Então é muito pensar. Eu estou pensando no projeto de vida ou eu estou pensando só em resolver dinheiro. o negócio Quando aqui você agora? me falou do projeto de vida aqui, eu falei, cara, faz total sentido. Cara. Porque o corretor que entende a dor do cliente, entende a dor da incorporadora e consegue fazer a intermediação, cara. ele resolve duas causas. Ele consegue ter abertura na incorporadora, abertura com o cliente, relacionamento com ambos e uma vida perene. Cara, eu falo com toda... Na primeira negociação que a gente fez, o pessoal da construtora falou, cara, Silvinho, parabéns, você vendeu a casa. Eu falei, cara, não vendi. Quem vendeu foi vocês, que a casa estava boa e eu poderia ser o melhor corretor do mundo. Se a casa tivesse um... Eu não ia vender. Então, Eu não ia fazer o preço negócio. estava bom, Silvio? Não era o preço, realmente a casa era boa. Pois A é. casa era boa. Então, assim, diferente das outras. E ela estava num preço maior. Você lembra? A casa era num preço maior lá no condomínio. Mas vamos defender, a casa estava... Melhor. Não, mas é isso que eu tô te falando. A Como? casa tava boa, tava melhor que as outras e tava com um preço maior. Então, assim, eu vendi uma casa boa com um preço maior, mas eu só fiz essa Não transação com preço maior, com valor agregado. com valor agregado, mas preço maior. Era a casa mais cara do The Palms. Eu morava nesse condomínio. E, cara, era boa. Aí, parabéns, Silvinho, pela venda. Cara, eu só ajudei vocês a vender e o cara comprar, porque o outro lado é meu cliente também. E é interessante. Ele é parte velho. interessada também. Não, me indicou, virou parceiro, virou amigo. Então, eu faço isso como um projeto de vida e quando você falou, cara, por quê? O
O corretor não tem essa base, ele está ansioso, ele está precisando de grana, ele está precisando vender, ele não fez o projeto de vida, ele está precisando de... E assim, eu entendo, Caio. Entendo, Marco. O cara está precisando de dinheiro, velho. Você não consegue viver sem. Tem que pagar boleto. Tem que pagar boleto. Só que a ansiedade dele em não transformar e não entender que o projeto para que seja vendido numa incorporação é longo prazo e ele não faz isso, não vai dar match, velho. Não vai dar negócio. Porque o cara tá... O corretor imobiliário que trabalha no lançamento de Minha Casa Minha Vida, assim, ele é totalmente diferente do corretor que trabalha no médio e alto padrão. Pegando um pouquinho... Não, é outro mercado. Um mercado é um, outro mercado é outro. Pegando essa questão do Geric, né? Falando um pouquinho, o corretor ele sofre com desligamento. Formação de demanda e desligamento. Não sei se aqui é a mesma coisa, mas lá a gente tem o lançamento, junta uma demanda, a Caixa não financia o primeiro cliente. Chama de demanda mínima. Eu preciso formar uma tá demanda bom. mínima, uma quantidade que a Caixa entende que é suficiente para garantia, né, que ela pede. E acaba que o corretor ele fica naquela jornada um pouco mais longa, porque ele quer vender e receber amanhã. Entendi. Mas a questão, eu estava conversando isso ontem, uma pessoa, o volume que ele faz no Minha Casa Minha Vida, cara, é extraordinário. Ele também pode ser, não tem nada a ver quando eu falo corretor profissional. O corretor profissional, acho que ele tem que ser até mais profissional no Minha Casa Minha Vida. Porque é mais trabalhoso, né, Tem cara? que entender de financiamento. É isso aí, velho. Tem que ser... O cliente do Minha Casa Minha Vida, ele preocupa muito mais com a adequação da parcela. Sim, do que o próprio imóvel. Do que o próprio imóvel. Então, assim, o corretor, se ele tem uma calculadora HP ou sabe conduzir uma simulação de financiamento, cara Sai na frente. sai na frente. Olha pra você ver o tanto que É. são particularidades que São precisam mercados diferentes, né? ser estudado, né? Precisa ter esse conhecimento, essa bagagem. Então, assim, para o corretor, o mercado ele é longo, o ciclo é longo, mas assim, é um mercado que perdura, um mercado que tem Opa! vários lançamentos. Essa parte educacional, não só para a incorporação, mas para o corretor, ela é crucial. A gente estava falando ali do tempo do médico e que na corretagem você tem uma oportunidade de alcançar antes. Fala, mas como que alcança antes? Primeiro, estudando mais que os outros. Você, eu não quero estar com o resultado daquele cara ali que já está 7, 8 anos. Então, estuda mais que ele. Exatamente, Participa mais do que ele. velho. Trabalhe mais que ele. Faça mais ligações que ele. Então, se você tem um esforço maior, você vai ter uma remuneração mais rápida. Tendo as dores do cliente. O que não dá para pensar é falar assim, cara, tem um cara ali que está 15 anos na profissão, está com uma baita condição e tal. Ele passou por várias coisas que você vai ter que passar. Então, se ele tem mais facilidade de vender, se ele tem mais confiança, se ele tem uma carteira mais robusta, não foi da noite para o dia. Exato. Então, você pode antecipar o seu resultado, mas querer encurtar demais, achar que você vai... Sai do mercado. Não fica não, que você está atrapalhando a gente. Né? A realidade é essa. Irmão, entendendo isso tudo, eu comecei falando que continue fazendo isso, porque quando eu falo do mundo imobiliário, eu falo para todo mundo, eu estou fazendo do meu projeto de corretagem, da moeda que eu entendo, que eu vejo que é moeda, porque se colocar na prateleira como produto é o maior compra que você vai fazer na sua vida, que seja de 300 mil, que hoje é mercado popular. Enfim, continue fazendo o que você está fazendo, que é importante para o nosso mundo, e nós, corretores, dependemos de vocês. Continue isso. E agora eu queria que você, voltando àquela pergunta que o Marco fez, o que você faz para que o mercado esteja mais profissional na sua área, incorporador? Caio Lobo, mundo digital, aonde que você atua e como você atua com Incorpora Pro? Show de bola. Eu sou incorporador imobiliário, né? Então, quando eu comecei a produzir conteúdo, fazer tudo, foi muito pensando no incorporador imobiliário. O primeiro curso que eu criei foi um curso online, que é curso Incorporações Imobiliárias Financiadas, explicando sobre a incorporação e também como estruturar tudo. Então, que era um curso gravado tal, e vinha muita demanda de mais itens da incorporação e que fosse presencial. Legal. Então, junto com outros parceiros, a gente criou a Incorpora Pro. Legal. Fala mais. Eu, o Manuel, Bruno e o Danilo, que são 3 incorporadores com experiências diferentes. O
O Manuel trabalhou na IBM, que é uma das maiores incorporadoras Opa. do Brasil, e ele cuidava da operação de São Paulo. Então, ele teve uma bagagem muito grande lá de tudo, desde negociação de terreno, comercial, obra e tudo. Eu tenho a minha expertise, principalmente ali no segmento popular e médio, e o Danilo já tem um dos prédios mais altos de Goiânia dele, o Sky Garden Flamboyant ali. Então, ele tem uma vivência, e ele trabalhava também na MB, que virou Brookfield depois. Então, ele tem uma vivência diferente. A gente resolveu juntar isso tudo, transformar no material, mas fazer uma imersão. Legal, Então, é uma cara. imersão que a gente pega 3 dias, fica ali de manhã até tarde da noite, trazendo o que precisa, e como a gente traz incorporadores, a gente acaba fazendo também a questão do network, benchmarks. Cara, como é que você está fazendo isso lá? Sei lá, Legal, velho. tem gente Você une os caras para saberem as tem gente melhores lá de práticas. Porto Alegre, como é que você está fazendo isso lá? Tem gente lá de São Legal, Luís do velho. Maranhão, como é que você está fazendo Tem isso gente lá? de Uberlândia já também. Tem gente de É. Uberlândia. Sim, Teve o Clóvis. de de Clóvis, Uberlândia. Ó, beijo. teve gente de Uberlândia, mas de Araguari não teve ninguém ainda. Estamos esperando alguém de Araguari. Não, Araguari é uma excelente cidade. Minha família é toda de Araguari. Mas ainda não teve gente. Bela Araguari. 3 cidades com B do Triângulo. Beraba, Berlândia, belíssima Araguari. Exatamente, ainda não tive o prazer de receber aqui o pessoal de Araguari, mas ficamos no aguardo para ver também. Então, a gente faz de tempos em tempos ali imersão, e mais recentemente eu me juntei a outra, uma coordenadora, corretora, que chama Thaís Nascimento, e a gente está desenvolvendo e vai lançar no final de agosto um curso, vai ser um curso, vai ter Sim. algumas coisas, mas para corretor. Legal, Muito cara. baseado em Nossa. algumas coisas, porque assim, eu não sou o cara de venda, eu sou cartesiano, até a Thaís faz mais essa parte da comunicação. venda, do rapport, de tudo, porque, cara, eu sempre fui número, eu sempre fui cartesiano Boa. e tal, então a gente juntou um pouco nisso, porque eu via muito no que tem no mercado essa dificuldade. Então, por exemplo, cara, eu vou falar tem um cara que quer investir nesse imóvel. O corretor, Legal. cara, é um excelente investimento, você vai valorizar tanto, tá? Mas eu não te perguntei isso. Hoje eu tenho a opção de investir aqui, ou num LCI, ou num CDB, ou eu Quem posso são meus investir nisso. concorrentes? Dentro desses concorrentes, o que você me indica? Eu te indico imóvel. Por quê? Porque muitas vezes o corretor ele não tem a profundidade de fazer comparativo. É isso aí. Então, o que a gente trouxe para a prateleira vai inaugurar no final de agosto de 2025. Eu não sei quando vocês estão assistindo isso aí. Para a gente deixar claro, o podcast acaba sendo atemporal. Então, nós estamos gravando em julho de 2025. Esse projeto seu sai quando? Final de agosto de 25. 2025. Legal. Então, quase 2 Mês que meses vem, ali. né? Mas aí tem outras pontas também, que é a questão do financiamento, entender, porque o corretor, ele quer trabalhar no segmento popular, ele tem que entender de associativo. Tem que entender tudo. Ele tem que entender. Né? Associativo e PEC. Cada um no seu ponto. Então a gente procurou juntar toda essa bagagem mais técnica, e a Thaís veio com a parte também muito comercial, posicionamento online, questão de ligação, de roteiro de venda e tal. Mas a gente quis juntar muito entendendo isso. Falei, cara, a gente precisa que o corretor esteja preparado. Porque é um player do Por esse mercado, mercado. que ou te ajuda ou te atrapalha, né, velho? Faz todo sentido. No final do dia ele que vende. E muitas vezes o que eu via no mercado, não Vende falo não, que não tem que ser... transaciona. Desculpa. A maioria dos cursos que a gente achava para o corretor, até os que eu pagava lá para a nossa turma, para fazer tudo, geralmente era venda. Cara, curso de venda, o rapport, é importantíssimo venda. Mas eu costumo dizer, e eu tô entrando agora, e eu, antes de entrar no mercado imobiliário como corretor, eu dei treinamento de venda. Venda não tem nada a ver com corretagem. Corretagem é um outro planeta. É o que eu vejo demais, é o que a gente sempre fala, né? O mais do mesmo. Venda. Cara, mas tem coisa demais que passa além da venda, velho. Se você só vender pro cara, ele não vai te ligar para eu tirar dúvida. Falei, cara, tô pensando nisso aqui, você acha que é um momento bom? Como é que você vê essa Selic? Transação imobiliária não é venda. Não tem credibilidade. Não tem. Então, quando o corretor ele está mais preparado, ele não faz só a venda, mas ele assessora o cliente. Quando ele faz toda essa embalagem, cara, a carteira dele vai ficando mais robusta. E natural. Ele vai tendo é natural. Mais indicações. Por quê? Porque o especialista no mercado imobiliário é o corretor. Quem que tem que ser o cara que está vendo todas as pontas? É o corretor. O cara vive. O cara vive aquilo. É igual a incorporação começa com uma transação imobiliária. Uma venda, terreno. É um terreno. Que seja permuta.
Alguém tem que ofertar esse terreno. Alguém tem que Massa. ofertar e alguém tem que defender aquela região, aquilo ali, mostrando como uma isso boa aí. oportunidade. E as pessoas encontram esses cursos seu aonde, cara? Como, cara, gostei do Caio, não conheço o Caio. Cara, onde que te encontra, brother? Eu tenho um Instagram que chama O Incorporador. Sim. Então, no Instagram lá, a gente fala muito do mercado imobiliário, então tem muito conteúdo gratuito para a gente Sim. trazer Muito os conteúdo temas, mesmo. Sim. os temas relevantes ali, mas na própria bio ali você vai achar os cursos que a gente tem, tanto a Incorpora Pro, quanto o curso IF, quanto vai chamar Método Andar de Cima, esse Legal, cara. para Massa. corretores. Então, a gente vai tem lá à disposição isso ali, só entrar lá e ver, se for corretor vai para um lado, se for incorporador Sim. vai para o outro, mas eu sou muito crente, eu acredito muito que a gente não viveu ainda a melhor fase do mercado imobiliário. Cara, por que você tem essa Velho, trabalheira? Carol, esse corte, pega. Fala de novo, por gentileza. Cara, por que você fazer uma tem, pergunta. por que Tá. você tem essa trabalheira de ensinar mercado, pensar isso? Pensa no seu, faz o seu e fala assim, cara, a minha visão como estudioso, eu gosto bastante do mercado, estou estudando aqui em rede social, acaba dando uma dimensão, porque eu falo ali de muito que eu vou atrás, estudo. Participei já de praticamente todos os eventos aí do Brasil que você pensar, tô sempre lendo tudo que sai de novo e tal. E um negócio que eu vejo claramente o melhor momento do mercado imobiliário brasileiro ainda não aconteceu. Puta que pariu. Por quê? Aí eu vou Vou embasar a minha resposta. E tem corretor que não pensa em projeto de vida. Qual que é a minha justificativa para isso? A gente veio de uma década de 90 que todo mundo só comprava imóvel ou se estivesse pronto e tivesse o dinheiro, então a pessoa juntava o dinheiro, ou ela pagava o imóvel durante a obra. Na época chamava condomínio fechado, isso. A Encol disparou. Por que a Encol disparou? Porque estava todo mundo dividindo o imóvel no máximo 4 anos, a Encol começou a 120 meses e tudo mais, e ela vendeu mais todo mundo. Mas aí teve uma operação financeira por trás Que tal, deu problema. Que deu problema. O que acontece dos últimos 20 anos? A gente veio com a alienação fiduciária. O que a alienação fiduciária fez? Antes o cara não pagava o imóvel dele, a hipoteca, o banco ficava 10 anos, às vezes, para tirar ele dali. Nossa, era um problema. Então, o que o banco falou? Falou, eu não vou ficar emprestando dinheiro para o mercado imobiliário, sendo que se o cara não me pagar o dinheiro que Quem perde sou eu. ele vai ficar com o imóvel e eu me Garantia. lasco. Porque a garantia fica muito ruim, fica muito morosa, fica muito cara. Aí fez a alienação fiduciária, até tive o prazer de conhecer o Melim Chaub, que é o pessoal por trás da lei que desenvolveu, ele falou que foi pesquisar em Portugal, isso, ele criou o arcabouço para criar a lei da alienação fiduciária, que se você não pagar seu imóvel, meu amigo, vai para leilão e você sai dali. Ah, mas eu não sei o que. Cara, o imóvel só é seu, só que a diferença é que o imóvel ele fica ali no banco. No banco, e o banco ele não tem a preocupação de entrar com o processo judicial. Cara, ele não pagou, eu vou para leilão, resolve, acabou, não tem problema. Isso fez com que os bancos todos viessem para o mercado imobiliário. Então, nos últimos 20 anos, aí depois teve o problema do patrimônio de afetação da Encol, a gente resolveu. Veio a lei do distratos, que não dava segurança do empreendimento ali, e resolveu. Todo o arcabouço jurídico foi resolvido. O que está acontecendo? Não só os bancos, mas todo mundo do mercado financeiro, o dinheiro está olhando para o mercado imobiliário. Está todo mundo falando assim, cara, e a cerejinha do bolo, talvez, tenha sido o problema das americanas. Que recentemente ali, o que aconteceu? Teve um problema. Teve um problema que todo mundo olhava, cara, a coisa mais segura que tem para investir é numa empresa AAA, que é validada pela Big Four ali de contabilidade. Eu vou botar o dinheiro ali da caixinha do Nubank, qualquer coisa, dali, porque é muito seguro. A Americanas nunca vai dar problema. Aí os caras foram mais a fundo, descobriram que tinha problema contábil, que eles estavam escondendo coisa e tal. Falou assim, cara, mas esse é o investimento mais seguro e não tem nenhuma garantia real por trás. Não, o investimento mais seguro é imóvel. Aonde que o mercado financeiro tem que ir? Continua e sempre foi. Onde que o mercado financeiro tem que lastrear operação imobiliária? Que você tem uma garantia real, você tem um lastro imóveis. Não tem nada mais seguro para o banco do que o imóvel. Então, a partir do momento que teve essas várias coisas, todo mundo entendeu. O dinheiro vai vir cada vez mais. Então, hoje a gente tem um mercado imobiliário, aí falando em números. Na década de 90, que os bancos não queriam, a gente tinha uma proporção de crédito imobiliário sobre PIB na faixa de 2%. Com os últimos 20 anos, isso foi subindo, até chegou ali em 2014, 2015, chegou num platô da faixa ali de 10% do crédito imobiliário, somar todas as operações de crédito imobiliário do Brasil sobre o PIB, de 10%. Quando a gente olha para o mundo,
Estados Unidos, 50%, 60%, Reino Unido, 100%, Austrália, mais 100%, vários países da Europa ali 40%, 50%, falar, mas isso aí é tudo lá e tal. O Chile aqui é 30% a proporção de crédito imobiliário sobre PIB. Então, se a gente triplicar o nosso negócio, a gente fica igual ao Chile. Cara, mas por que o Chile estava desenvolvido? Porque eles organizaram a casa primeiro. Agora a gente está com a casa organizada. Cara, mas por que o mercado imobiliário ainda não deu esse boom? Porque a gente está numa Selic de 15%. Boa. O custo do dinheiro está caro. Tá caro. Só que antes, quando a Selic estava em 2%, em 2020, a gente não tinha tudo preparado. Hoje, a estimativa é que exista mais de 100 casas de investimento, fora os bancos ali, especializadas no mercado imobiliário. Que O massa. pessoal começou a olhar muito para o mercado imobiliário. Todo grande fundo está criando uma operação especializada no mercado imobiliário. O que isso vai acontecer? Quando a Selic diminuir, e eu não sei se vai ser daqui 2, 4, 6 anos, porque política de curto prazo a gente não consegue controlar. Mas quando a casa estiver organizada o suficiente para diminuir a Selic, a gente vai ter todas as leis, toda a segurança jurídica por trás, só que ao mesmo tempo a gente vai ter um monte de gente, um monte de fundo colocando dinheiro. Ou seja, o investidor vai acompanhar e vai vir forte. Vai vir forte. E esse crédito imobiliário sobre PIB, às vezes se sair de 10 vai para 15, 20, mas quando a gente fala que sai de 10 e vai para 20... Mas é um aumento considerável. É o dobro. Louco, brother. É o dobro. Tá Pensa louco. assim, eu estou tendo o dobro de financiamento, o tanto que o mercado imobiliário vai crescer, o tanto que o mercado imobiliário vai expandir. Então, por isso que eu falo, para quem está no mercado imobiliário, para quem investe no mercado imobiliário, cara, vocês vão pegar uma valorização absurda que nunca existiu. Então, Vocês vão vender mais do que nunca vendeu. cara, a gente ficaria aqui mais 3 horas. O papo Passou tá muito rápido bom. pra caramba. Tinha uma pergunta que nem precisa fazer, que você respondeu ela. Que realmente você respondeu ela. Cara, todo mundo que eu faço negócio em Uberlândia, Silvinho, e onde que tá... acho que é muito particular de Uberlândia, mas acontece muito também em Goiânia. Silvinho, esse tanto de trem no Uberlândia, e esse tanto de coisa saindo. A nível Brasil, né? Cadê a bolha? Cara, não precisa nem responder. Você respondeu tudo antecipado com o que eu falei. Cara, não existe isso, né? Então, assim... Que massa eu estar fazendo parte disso hoje. Eu também, Silvinho. Sim, Por favor, não. Tô falando do mundo imobiliário, Marquinhos. Não só do podcast. Todos estamos, né? Então, que massa mas eu tô falando por mim, porque eu tenho só 2 anos e meio, velho. E eu entendi o jogo. É longo prazo, velho. Eu sentei quando eu fui entrar no mercado, velho. Isso não é Eu safra, larguei. nem Eu larguei. Tipo, de uma certa forma, eu larguei tudo. Mas por quê, cara? Eu vi longo prazo. Eu vi 20 anos. Eu vi 10 anos. Eu vi 5 anos que seja. Cara, dá pra mim perder aqui do que deixar de ganhar no futuro. Quando você fala isso, velho, não chegou o boom, velho. É tipo assim, ó. brincadeira, né? É tipo assim, ó. Pô, velho, acertei. Que massa. Que massa. Caio. Marquinhos. Acabou, velho. Não tem mais? Cara, muito obrigado pelo seu tempo. Nós saímos de Fica mais um Uberlândia. pouquinho aqui. Nós saímos de Uberlândia. É uma honra mesmo. Muito bom. Você está no canal A Moeda Imob. É um projeto que eu desenvolvi tem apenas 1 ano, podcast. E eu gostaria, com toda a franqueza do mundo, o canal está aberto. É para vocês. O que você precisar da moeda, do podcast, do projeto, entenda que o Silvinho, com os parceiros, Marquinhos eu estou pró mundo imobiliário, porque eu vejo o mundo de investimento financeiro trabalhar muito sobre isso. E eles transformaram o mercado de investimento financeiro no Brasil. E a gente precisa de players como você, como a Moeda, como o Marquinhos, para que a gente mostre para o nosso cliente que compra e para o nosso cliente que vende o poder e a importância do imóvel, ou seja, a moeda imobiliária. Nós somos moeda, velho. Exatamente. Ou É investir... uma moeda forte. É moeda... E muito.
Cara, eu costumo dizer o seguinte, cara, nós temos a verdadeira escassez, que vai acabar, velho. Imóvel acaba. E esse amadurecimento do mercado, ele tá muito pujante, muito bom, né? Cada dia mais, muito forte esse amadurecimento. E, cara, suas palavras finais, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado. Cara, o quanto essa é corrida, a gente te acompanha na internet. Obrigado pelo seu tempo. Palavras finais para que a gente encerre aí o podcast, que pra mim, top 3 fácil do que eu já gravei até hoje. Já foram 55. Muito obrigado. Show de bola. Brigadão pelo top 3 aí. Eu fico feliz do tanto. Mas é assim, eu sou um cara apaixonado do mercado imobiliário no sentido das premissas do mercado imobiliário. Sei das dificuldades, eu não gosto de alisar, falando, não, é só flores. Mas... Só para fazer um adendo. Comprar imóvel, você erra também. Se não acertar a mão, não tiver o incorporador, não tiver o corretor, você vai errar. Mas o que o Caio está dizendo aqui. Cara, não tem como discutir. Exatamente. Ainda mais a gente que está no meio, né, velho? Então, esse tipo de conversa eu acho muito engrandecedor, esse tipo de iniciativa. Eu sei que o podcast dá um trabalho, vamos fazer. Então, as pessoas valorizem mais aí esse tipo de conteúdo, esse tipo de coisa que agrega ao nosso mercado, traz informações, traz perspectivas. A gente faz o que o mercado financeiro, acho que deu um banho no mercado imobiliário, que é trazer informação para trazer o investidor. Nós estamos buscando correr atrás do prejuízo. Então, quanto mais a gente falar do mercado, mais mostrar o que está acontecendo no mercado, mostrar a segurança que a gente tem a vantagem acima dos outros negócios, tudo que a gente conseguir falar e conseguir mostrar, isso atrai mais para o mercado imobiliário. Então, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente vem aqui e senta para discutir, por isso que eu gosto muito de sentar para falar do podcast, porque quanto mais a gente fala dele, mais as pessoas entendem o que está acontecendo, o que vai acontecer no mercado imobiliário e a importância para quem vai investir ou para quem vai atuar nesse mercado, de profissionalizar. E o último recado é que o mercado imobiliário, ele não é, como se diz, ele está num processo que a gente falou de várias coisas, mas num processo de amadurecimento. Então, cada vez mais, ele vai afugentar o público amador. Boa. Por assim, o investidor mão de alface vai repelir o corretor que não se prepara, o incorporador que não está preocupado em fazer a coisa direito. Isso é bom. Porque se cada vez quem for ficando, for profissionalizando, for ficando cada vez melhor, o mercado imobiliário todo ganha. Porque, cara, os produtos são bons, os players são bons, a segurança é boa, quem está ali atendendo está conseguindo fazer uma assessoria, então é bom para todo mundo. Então, fico satisfeito com isso aqui. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aí lá. Eu fui lá para Uberlândia, vamos ver se a gente dá uma volta lá. Ver se estamos lá à espera, né? O convite está feito, é só você ir. Eu fico muito honrado de estar aqui aprendendo com vocês, viu? Que é isso? Caio, muito obrigado. Valeu demais. Papo muito bom. Cara, mais uma vez, muito obrigado vocês dois. Marquinhos como meu co-host aí, deu aula também. Caio, honra para nós da Moeda e que a gente faça mais. Convite para Uberlândia, portas arreganhadas, abertas. Vamos tomar um café lá. Pessoal, muito obrigado. Se você chegou até aqui, faça o seguinte. Encaminhe para as pessoas que você acha que faz e pode fazer diferença o conteúdo, a aula que o Caio Lobo deu aqui junto com o Marco Aurélio Simões, da WCC Uberlândia. Muito obrigado pela sua participação. O podcast é Moeda e Mob, hoje em especial Goiânia. Estamos toda quinta-feira às 19 horas no Spotify e no YouTube. Nos siga, nos acompanhe. O projeto é para nós do mundo imobiliário, para que nós mostremos aos nossos clientes o quanto é importante, o quanto é relevante o imóvel, ou seja, a sua moeda imobiliária. Muito obrigado. Até o próximo podcast, a Moeda e Mob. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Até o próximo. Valeu. Abraço. Valeu. Cara, obrigado. Muito bom. Obrigadão. Marquinhos.